Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora um Realidades da Safra, aí então um quadro que a gente roda Brasil afora para acompanhar como que estão as principais culturas aí nesse solo brasileiro. E agora a gente vai lá para o Mato Grosso, para a região de Sinop, conversar com o Wilson José Redivo, que é presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, e vai trazer detalhes a respeito do andamento da colheita do milho safrinha. Seja muito bem-vindo, Wilson. Tá, bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer imenso falar com vocês e poder passar algumas notícias da nossa região aí sobre a cultura do milho, o andamento da colheita da cultura do milho. Wilson, como que está o ritmo de colheita aí na região de Sinop? Quantos % de milho já colhido a gente pode quantificar? Então, acho que nós estamos entre 40% a 50% da área já colhida e é assim um fator até de se comentar, porque este ano nós tivemos bastante problemas na safra do milho e atraso de plantio, né? Nós tivemos um atraso de plantio em função do atraso do plantio da soja, muito problema de chuva na época da colheita do soja, que atrasou a colheita da soja, atrasou bastante a colheita da soja. Não foi uma colheita normal, foi uma colheita de soja bastante conturbada e, consequentemente, atrasou o plantio da safra de milho. E isso aqui, mesmo retardando o plantio da safra de milho, a colheita está sendo antecipada. Nós estamos aí início do mês de julho, né, início de julho, e já tem 40%, 50% da safra de milho colhida. Isso aí se deve a alguns fatores, que o milho esse ano nós estamos tendo uma redução da produtividade esperada em função desses fatores aí, atraso do plantio, muita área de milho foi plantada fora da janela ideal de plantio. Nós tivemos no início da safra de milho pancadas de chuvas excessivas que lixiviaram os nutrientes. Quer dizer, aquele produtor que jogou adubo e à noite recebeu uma pancada de 150 milímetros, 100 milímetros num pancadão de chuva, teve os nutrientes lixiviados, lavou o adubo. E as chuvas cortaram mais cedo também. No mês de maio aí houve pouca intensidade de chuva. E agora nós estamos tendo um problema com a cigarrinha, que está, primeiro ano, que está demonstrando assim bastante prejuízo, ela tem causado bastante prejuízo que tem se constatado nas lavouras, ocasionados pela cigarrinha. Wilson, vamos em partes então, né? O senhor comentou com a gente então que por causa do atraso da safra de soja também houve um atraso no plantio do milho, mas essa colheita está de certa forma adiantada, né? Já que o plantio foi feito atrasado, essa colheita ela está andando num ritmo mais ágil. Por quê? O milho está secando mais rápido? O que está acontecendo que está tendo que colher esse milho de forma mais adiantada? Olha, o milho esse ano, muita gente tem colhido milho com umidades mais elevadas, porque ele está tombando muito em função da cigarrinha também, sabe? Ele está tombando muito, tem lavouras de milho aí que é de assustar a quantidade de plantas de milho que ela quebra a cana e ela tomba e o produtor, a máquina não consegue juntar essa espiga de milho que está no chão. Então, tudo isso está afetando na produtividade esperada. E nós temos uma redução bastante significativa aí, em torno de 20% a 30% em relação à safra passada de redução da produtividade na nossa região. Então, são valores bastante significativos que estão deixando o produtor bastante preocupado com esses problemas que estão ocorrendo aí, que não existiam em anos anteriores, o tombamento das plantas aí, né? Não existia esse problema. Então, é mais uma preocupação que vem para o produtor administrar aí, mais um problema que vem para o produtor. Wilson, por falar então nessa perda de produtividade, né? Por enquanto a gente tem aí cerca de metade da área colhida na região de Sinop, uma expectativa então de perda de produtividade entre 20%, 25% até 30%, trocando em miúdos, quando a gente coloca isso em safras por hectare, qual que era a expectativa de produtividade para esse milho e o que é que vocês estão constatando agora? Quantas sacas por hectare a gente tem de previsão? Nós tínhamos uma expectativa para essa safra em torno de 100 a 110 sacas
de produtividade média por hectare, porque o produtor, de um modo geral, ele investiu bem mais na lavoura em função dos preços que estavam atrativos para o plantio do milho. Então, como o preço, aí os preços teve muito produtor que travou milho futuro, ia 65 até 70 reais, conseguiu até 70 reais para o milho nessa safra, era um preço bastante atrativo. O produtor investiu mais, fez uma adubação mais pesada, jogou qualidade da semente de alto poder genético para buscar uma produção maior. Mas isso aí não se concretizou, porque ele teve esses problemas aí decorrentes dessa safra aí, que foram atraso de plantio, excesso de chuva em bastante áreas, deu muito em fevereiro e março, na segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março, aqui deram chuvas pesadas, pesadíssimas. Então, muitas lavouras, e que o produtor jogou adubo hoje, vamos dizer assim, jogou adubo em um dia e à noite choveu, no outro dia deu uma chuva intensa, e ele perdeu grande parte do nutriente que ele jogou. Então, os produtores estão até dividindo a adubação em 2 e até 3 vezes para minimizar as perdas decorrentes desse tipo de problema, de excesso de pancadões de chuva assim, posterior à adubação, né? Logo em seguida de realizada a adubação. E as chuvas cortaram no cedo. Então, nós temos uma redução que vai de 20% a 30%. Por que eu digo de 20% a 30%? Os milhos mais do tarde, a gente não sabe quando, sabe, os últimos milhos plantados, então não tá, como não chegou a colheita deles ainda, eles podem dar uma perda mais acentuada, sabe? Eles podem jogar para baixo o índice de perda da nossa região. Wilson, a questão da cigarrinha, o ataque dessa praga foi de uma forma mais generalizada aí na região de Sinop ou a gente teve algumas questões pontuais? Me conta um pouquinho mais sobre essa questão da cigarrinha. Na região de Sinop foram mais pontuais. O que a gente se observa é que tem variedades bem mais suscetíveis e que ocasionam o tombamento das plantas. Isso aqui tem ocorrido bastante na nossa região. Então, o produtor tem colhido milho até com uma umidade mais elevada para evitar que essas perdas decorrentes do tombamento das plantas. Mas a cigarrinha, Sorriso, Lucas, aí parece que ela afetou, parece não. Tem dados aí que ela causou bem mais prejuízos, os prejuízos foram bem mais intensos que na nossa região. Sabe? Foram bem mais intensos que na nossa região. E variedades que derreteu, vamos dizer assim, a lavoura de milho, que teve prejuízos bem mais acentuados, que demonstra a suscetibilidade da variedade com relação à praga. Wilson, como que está a questão do ritmo de negócios aí com esse milho? Quantos % dessa safra já foram comercializados e quais são os patamares médios de preço que a gente pode observar? Olha, hoje o milho está em torno de 60, 65, de 60 a 65 milho disponível no mercado. Mas ele chegou até 72, aí já foi comercializado lá atrás, antes da colheita mesmo, teve travamento futuro até 72. Até R$72 travamento futuro. E que dá de se dizer assim, que é um preço atrativo para a lavoura de milho. Que é um preço bastante significativo para a lavoura de milho. Só que nós temos também uma elevação dos custos de produção, né? Os insumos também subiram bastante, né? Semente subiu muito, defensivos subiram de forma, óleo diesel está impactando bastante. Então tem acompanhado, o milho subiu, mas os insumos necessários para a produção do milho também subiram até mais do que esse preço do milho, sabe? Também subiram de forma bastante acentuada. Mas vamos dizer assim, né, nesses patamares ainda o milho oferece uma boa condição, ele produzindo bem. Agora nós não podemos, agora nós estamos com esse problema da cigarrinha, que tem lavouras aí que o prejuízo é muito intenso, que caiu 50% a produção, que perde 50%, sim, até mais. Então isso aí é muito significativo, quer dizer, é um outro problema que o produtor vai ter que administrar, e eu digo assim, é que nem quando iniciou a ferrugem, há 20 anos atrás, que iniciou a ferrugem na soja 20 anos atrás. Então, o produtor vai ter que ter os produtos para controlar
a dita cuja cigarrinha, manejo, variedades resistentes, vai ter que desenvolver esse portfólio de variedades resistentes para a gente combater essa praga, porque pulverizando você tem que entrar todo dia na lavoura para matar o bichinho. Você mata uma leva, vem uma revoada com outra, no outro dia a lavoura está infestada de novo. Sabe? Então é uma praga que a gente vê assim de difícil controle químico, né? Você tem uma dificuldade de controle químico porque você não tem produtos que tenha residual para combater ela. E, Wilson, quantos por cento dessa safra já foram comercializados? Você comentou a respeito dos preços, né? Que esse travamento de preços, ele, apesar do aumento dos custos de produção, ele ainda deixa uma margem para o produtor? É um dado mais difícil da gente ter aí, o percentual comercializado, mas ele gira em torno de 60%, 70%. 60%, 70% da safra foi vendida já. E com essas Tem perdas... pouco milho, acho, para ser em torno de 30%, 40% no máximo de milho a ser comercializado. Se é que tem, é em torno de 30%, 40% ainda que falta para comercializar. E, Wilson, com essas perdas que a gente já começa a observar, então, aí na região de Sinop, e com esse percentual de cerca de 70% já comercializado do milho, o produtor ele vai conseguir fazer essas entregas, ele vai conseguir cumprir com esses contratos? Ou tem uma preocupação, então, já que a gente só tem metade da colheita feita? Esse percentual, veja bem, esse percentual comercializado, já que você... Né, esse percentual, ele... Se cai a produtividade, se o produtor reduz a produtividade dele, o que está vendido já está vendido. Quer dizer, você entendeu? Se eu tenho lá uma perspectiva de colher 100 mil sacas de milho, eu tenho 70 mil sacas vendidas, mas eu perco 30%, quer dizer, vai reduzir esse percentual de milho disponível, né? Então, é isso aqui que varia, tem 50% da safra para ser colhida. Mais ou menos 50% da safra para ser colhida na nossa região. Se as produtividades caírem bastante, esse percentual de milho disponível para comercialização vai cair bastante, tá certo? Porque o que está travado já está vendido, entendeu? Eu digo assim que os 20%, 30% de milho e 30% de milho que está disponível para ser vendido futuramente vai depender da produtividade das últimas áreas a serem colhidas. Se ela cair bastante, esse índice aí de milho disponível vai diminuir, né? Vai diminuir bastante a oferta de milho. Certo, Wilson. Você entendeu a minha colocação? Sim, claro, claramente. Wilson, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer essas informações de como que está o andamento tanto de milho e soja aí na região de Sinop. Nós é que agradecemos e se colocamos sempre à disposição desse importante meio de comunicação que nos tem ajudado bastante. Então a gente fica sempre às ordens e à disposição de vocês, tá? Estivemos aqui, portanto, com o Wilson José Redivo, que é presidente do Sindicato Rural de Sinop, lá no Mato Grosso, trazendo detalhes a respeito do processo de colheita do milho safrinha lá na região. De acordo com ele, cerca de 50% da área plantada já foi colhida, mas essa colheita ela está, de certa forma, adiantada, uma vez que o plantio do milho foi atrasado. Esse adiantamento na colheita, segundo o Wilson, se deve porque algumas áreas lá da região de Sinop foram atacadas pela cigarrinha do milho, então muitos produtores aí estão correndo para recolher esse milho, para retirar esse milho até com uma certa alta umidade, justamente por causa da questão da cigarrinha. O Wilson comentou também sobre a perda de produtividade por causa de questões climáticas lá na região. Então, o plantio ele foi feito em muitas áreas de forma atrasada, a chuva cortou muito cedo. No começo, quando estava na fase de adubação da lavoura, tiveram chuvas, pancadas de chuvas muito intensas, de cerca de 100, 150 milímetros em algumas áreas, o que acabou, então, levando embora a adubação, e isso prejudicou, portanto, o desenvolvimento do milho safrinha lá na região de Sinop. De acordo com o Wilson, a expectativa para esse ano era de uma colheita em torno de 100 a 110 sacas por hectare e, por enquanto, né, quando a gente tem aí, então, metade dessas áreas colhidas, a expectativa de redução na produtividade está entre 20% a 30%, então ficando aí entre 75 a 80 sacas por hectare em média.
Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Mas antes de ir embora, eu deixo um convite a todos vocês. Se você está no site do Notícias Agrícolas, aproveita, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva por lá, ative o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhuma novidade no nosso canal. E a gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado. Até já!